Fala pessoal, Literatura e Algo Mais. Hoje vamos falar da Guerra Civil Espanhola, a temática que tem mais produções entre livros e filmes da história do mundo. E se você quer saber a origem do Não Passarão, assiste o vídeo que eu vou te contar também. Então vamos lá. Hoje falar da Guerra Civil Espanhola, seguindo a sequência dos vídeos que eu tinha programado há 3 semanas atrás. Começamos pela Primeira Guerra Mundial. Semana passada a gente passou pela Revolução Russa e Revolução Alemã, e agora chegamos na Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola é um período muito importante, porque para muitos historiadores ela é um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Inclusive essa semana agora que passou, fez aniversário, né, do início da Guerra Civil Espanhola. Começou no dia 18 de julho de 1936, quando os militares deram um golpe de Estado, tentaram dar um golpe de Estado, tomaram algumas praças importantes, mas não conseguiram tomar as duas cidades principais da Espanha, Madrid e Barcelona. E aí eu vou delinear um pouco mais com os livros que eu vou indicar. Eu vou indicar 6 livros hoje, levei em consideração os livros que tem edição no Brasil, porque eu tenho muito livro sobre a Guerra Civil. A Guerra Civil, na verdade, é um tema que tem diversos livros. Eu me lembro que em 2015, uma reportagem do El País catalogava 22 mil livros sobre a Guerra Civil Espanhola. E uma conta que, se você lesse todos os dias, o dia inteiro, 24 horas, você levaria 250 anos para terminar todos. E dentro da minha biblioteca é a temática também principal, tenho vários livros. Então foi muito difícil escolher, mas eu consegui, levando em consideração o critério, primeiro, que edições que tem no Brasil, e depois, dentre estes, os livros que eu mais gostei de ler. Eu tenho vários aqui, vou indicar também alguns que não tem edição no Brasil, mas que valem muito a pena um dia vocês irem atrás, ou se sair a edição do Brasil, quem sabe ler. Então eu vou começar por um livro de história, começar pelo livro do Anthony Beevor. Já citei ele várias vezes aqui no dia dele, na Segunda Guerra Mundial. É um historiador inglês, especializado em guerra, principalmente desse período, Guerra Civil Espanhola e Segunda Guerra Mundial. Esse livro é enorme, gigantesco. É um livro de história, muito bem escrito, obviamente, mas com um detalhamento muito profundo de todas as causas a guerra em si, e todas as consequências da guerra, e logo depois a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Civil Espanhola termina em 4 de abril, se eu não me engano, de 1939, abril de 39, não me lembro a data exata. Em setembro de 39 começa a Segunda Guerra Mundial. Então realmente foi um ensaio mesmo assim para a Segunda Guerra, tanto porque a Itália fascista de Mussolini e a Alemanha nazista de Hitler vão apoiar o bando nacional, que é a galera do Franco, que é a parte dos militares, o bando nacionalista, e o pessoal e a União Soviética e os internacionalistas, as brigadas internacionais, vão apoiar a República, né? A Espanha naquele momento vivia uma república, a monarquia havia caído, o golpe de Estado é uma resposta à eleição de 1935, quando uma coligação de partidos de esquerda vencem as eleições. A Espanha passa por uma crise política, social, greves, desemprego muito forte nesse período, né, em 1 ano e meio mais ou menos, até que a resposta dos militares, com um suposto golpe comunista, para evitá-lo também, iniciam um golpe de Estado em 1936. Eles tomam muitas praças da Andalucia no sul da Espanha. Essas tropas rebeldes do bando nacionalista saem do Marrocos, uma parte do Marrocos naquele momento ainda pertencia à Espanha. Eles atravessam o canal ali de Gibraltar, chegam na Espanha, dão um golpe de Estado em várias cidades importantes, só que em Madrid e Barcelona conseguem frear esse golpe de Estado, e aí começa a resistência, e aí entra aquela questão do Não Passarão, mas o Não Passarão eu vou falar daqui a pouco. E aí tem vários livros assim que eu vou indicar um muito importante que tem edição no Brasil, de um nobre de literatura espanhol, Camilo José Cela, A Colmeia. Esse livro ele fala dos anos seguintes à Guerra Civil Espanhola, mas é um livro de um escritor muito importante, independentemente do seu lado político pós-Guerra Civil. Muito importante, Camilo José Cela, e é o último Nobel de Literatura Espanhol de 89. O que vai acontecer? Os franquistas ainda não eram franquistas, era o bando nacional, eles tomam Andalucia, eles tentam um golpe de Estado em Madrid resiste. Barcelona também não cai,
E a partir desse momento começa a guerra civil, ou seja, tudo que deveria acabar rapidamente num golpe de Estado de um dia, como aconteceu no Brasil, lá não aconteceu. Então começa a resistência. O Bando Nacional vai avançar muito até chegar em Madrid, que está no centro do país, e aí vem o Não Passarão. O que aconteceu? Em 36, o bando já estava cercando Madrid, né, final de 36, começo de 37. Não existia um exército, porque, claro, o exército eram os golpistas. Então, o que aconteceu em Madrid foi uma resistência popular mesmo, de mulheres, crianças, homens, idosos, todas as pessoas, com qualquer arma que puderam encontrar. E também, claro, com as armas do batalhão que existia em Madrid, que não foi tomado, então sobrou ali alguns equipamentos bélicos, mas muito pouco em comparação à força do Bando Nacional, que já tinha um suporte financeiro muito grande das elites e tinha também já o apoio militar e estratégico da Alemanha e da Itália. Então o povo de Madrid vai resistir ao Bando Nacional, e aí vem o lema, não passarão é por isso, porque as pessoas decidiram que eles não vão entrar em Madrid. E essa resistência durou 3 anos, né, até o final da guerra, né, até quando Madrid cai, a Guerra Civil Espanhola durou, com as sucessivas vitórias do Bando Nacional, mas Madrid resistiu fortemente. E aí eles realmente conseguiram, já num esforço de guerra enorme, entrar em Madrid finalmente. Então não passarão vem daí, o não passarão, que todo mundo usa como um foco de resistência, e é a resistência mesmo, a resistência popular mesmo das pessoas de Madrid. E aí, falando de Madrid, eu vou indicar um livro do maravilhoso Eduardo Mendonça, Prêmio Cervantes de 2016, que chama Rinha de Gatos. Esse período é um período meses antes do golpe de Estado, em 36, e é um livro muito satírico, muito cômico. Eduardo Mendonça, não sei se vocês já leram, ele é muito engraçado, então várias partes você se diverte bastante. E a Rinha de Gatos, gatos vem do fato dos madrilenhos serem conhecidos como gatos. Né? Quem nasce em Madrid, 3 gerações da sua família que nasceu em Madrid, você é um gato. É como se você fosse um sangue puro da cidade. Mas também tem outra história que diz que todo mundo que nasce em Madrid é um gato. Então Rinha de Gatos vem daí. E é um livro maravilhoso, dá pra gente entender muito do contexto muito curto, assim, um mês antes da Guerra Civil começar, da tentativa de golpe, de julho de 36. E esse livro é maravilhoso, esse livro é muito engraçado, né? Umas partes assim que você se diverte muito e aprende muito também. Eu sempre aconselho isso, eu acho que ler livros de história, obviamente, é muito importante. Só que você aprende demais lendo literatura, e esse é o meu caso. E aí depois você pode visitar os livros de história e tirar suas dúvidas também, até mesmo porque os livros de literatura não têm essa profundidade de causas e efeitos, né? E, bom, avançando aqui, eu vou indicar um livro também que tem no Brasil, Soldados de Salamina, do Javier Cercas. Esse livro é legal porque ele está autografado pelo autor na Feira de Livro de Madrid de 2016. Esse livro conta a história é uma história real. Rafael Sánchez Massa, que foi depois... lutava no Bando Nacional, ele foi capturado em Barcelona e ia ser fuzilado, e no meio do tumulto do fuzilamento ele conseguiu escapar para o meio do mato. E aí os soldados da República o estão buscando, e um soldado o encontra. Só que esse soldado finge que não vê e deixa ele sobreviver, e ele sobrevive. Né? Essa história é real mesmo, esse cara foi ministro do Franco durante muitos anos na ditadura. E a história é maravilhosa. Esse livro tem uma história muito engraçada, porque eu estava voltando de Dublin, lendo no avião, e o final dele tem uma das cenas mais bonitas assim que eu já li, e eu chorei, me emocionei e tal. E tinha uma mulher do meu lado, ela perguntou se eu estava bem, se estava acontecendo alguma coisa. Eu falei, não, eu estou emocionado com o livro e tal, e indiquei o livro para ela, como eu estou indicando para vocês. E esse livro conta a história do cara que salvou esse cara que lutava pelo Bando Nacional e que vai ser ministro, depois vai ser um cara muito importante dentro do governo franquista, e conta a história dele. E o autor vai buscando esse cara por Barcelona, pela Catalunha especialmente, até o encontrar. E ele conta com a ajuda do Roberto Bolanhos, o escritor chileno. Então é um livro maravilhoso e tem um estilo muito de livro-reportagem, com muitas coisas do novo jornalismo, muita coisa de literatura e tudo mais. Então, avançando para não ficar muito longo, a sequência, mais ou menos, desse livro do Javier Cercas, que é esse livro não tem no Brasil ainda, O Monarca das Sombras.
É incrível esse livro, porque esse livro conta uma coisa que é muito peculiar da Guerra Civil Espanhola. O que aconteceu? Quando houve o golpe, as cidades que foram tomadas pelo Bando Nacional, as pessoas dessas cidades tinham uma única escolha: lutar pelo Bando Nacional ou morrer. E acontece isso com o protagonista do livro. Ele luta pelo lado errado, porque ele não era nacionalista, ele era republicano, mas ele tem que lutar pela sobrevivência da sua família, para não ser assassinado nos muros, nos paredões. E ele luta pelo lado errado e morre pelo lado errado. E ele é um tio muito distante do Javier Cercas. E o Javier Cercas, na história da família, essa história sempre foi passando de geração em geração, o Javier Cercas sente a necessidade de recontar a história real desse cara. E eu não esqueci o nome dele, mas enfim, o Javier Cercas faz um caminho outra vez, buscando mais um personagem desaparecido na história, para contar também a história das pessoas, de várias pessoas na Espanha, que tiveram que lutar pelo outro lado, sendo a favor do contrário. E isso aconteceu também no lado republicano. Pessoas que não eram republicanas ou não apoiavam os governos mais à esquerda, mais progressistas, tiveram que ali aceitar ou disfarçar até a chegada do Bando Nacional para também não serem assassinadas, porque, claro, a brutalidade da guerra é dos dois lados. E esse livro é maravilhoso. Eu tenho uma amiga que o avô dela, aconteceu isso com ele. Ele não morreu, ele sobreviveu à Guerra Civil Espanhola, viveu muitos anos e morreu já na idade que tinha que morrer. E ele lutou pelo lado equivocado também. Ele teve que lutar pelo lado franquista, do Bando Nacional, sendo republicano, né? E bom, não vou nem dizer quem é, porque ela não gosta muito de lembrar dessa história. Mas, enfim, esses são os livros. Então é isso. 6 livros eu acho que foram sobre a Guerra Civil Espanhola, que é um tema gigantesco, um tema que tem livro pra caramba, tem muitos filmes. Eu já indiquei outros livros da Guerra Civil Espanhola, como, por exemplo, Por Quem os Sinos Dobram, do Hemingway. Vou colocar nos stories para vocês relembrarem. E também Homenagem à Catalunha, do George Orwell. Mas eu já falei desses livros, então por isso que eu também nem citei eles aqui. Eles têm edição no Brasil, são muito famosos. E Por Quem os Sinos Dobram tem filme também, então dá para assistir. E Soldados de Salamina também tem filme. Então se vocês aí no YouTube vocês conseguem encontrar facilmente assim o filme completo. Soldados de Salamina. Esse livro é lindíssimo. E é isso. Só fazer uma menção final, que não dá para falar também da Guerra Civil Espanhola sem falar do quadro de Picasso, Guernica. Mas sobre Guernica eu vou fazer um vídeo depois, longo, porque eu quero falar da relação da Casa de Papel, Dalí e Picasso. Porque eu nunca entendi porque que Dalí é o símbolo da resistência na Casa de Papel, sendo que Dalí, como se diz na Catalunha, era um drete, ou seja, um direitista. Tá bom? Bom final de semana para vocês, um abraço.